Muitas vezes, podemos trocar de posição algumas palavras do texto sem que se altere o seu significado. A troca de posição abaixo que modifica o sentido original do texto é: assim, chegamos a uma aldeia. Chegamos, assim, a uma aldeia. Esse assim mostra pra gente um resultado. Agora, sim, então, né? Então essa é a ideia. Chegamos, então, a uma aldeia. Então, apenas houve o deslocamento do assim, o conectivo, para ficar no meio, só isso. E nós vimos essa, até mesmo a pontuação, na aula de período composto por coordenação, lembra? O vocábulo assim, nesse valor de efeito, de resultado. Onde achamos os gentios todos embriagados? Onde achamos todos embriagados os gentios? Olha, eles acharam os gentios todos embriagados. Então, olha só, eles acharam todos embriagados os gentios. Veja, a questão fala sobre a troca de posição, modifica o sentido original. Então, ela não quer que você saiba, essa pontuação aqui está correta, essa intercalada e tal. Porque nesse caso aqui, eles acharam quem? Eles acharam os gentios, objeto direto. E todos embriagados é um predicativo do objeto direto. Então, nessa inversão, eu posso colocar dupla vírgula, por ênfase e tal, sem problema nenhum. Mas a questão nem pede aqui correção gramatical. Então, veja, eles acharam os gentios todos embriagados. Eles encontraram os gentios todos embriagados, continuam do mesmo jeito, mesma ideia. Ok. Ficam tão brutos e feros. Ficam tão feros e brutos. Não tem nenhum problema trocar aqui, né? Em relação à conjunção, né? Adiantar um e postergar o outro, sem problema nenhum. Que não perdoam a nenhuma pessoa, que a nenhuma pessoa perdoam. Então o verbo perdoar é transitivo e indireto, neste contexto aqui, e aí nesse caso é nenhuma pessoa, objeto indireto que antecipou, apenas é aqui o objeto indireto está na sua posição natural. Agora a alternativa é, veja bem, porque aqui tem uma maneira de vinho de raízes que embriaga muito. O verbo tem aqui, tá? Aqui tem, o verbo tem aí, ele está num valor impessoal. Numa linguagem culta, formal, seria ideal aqui o verbo haver. Concorda comigo? É o verbo haver. Aqui, desculpa. Aqui há uma maneira de vinho. Aqui há um tipo de vinho. Existe um tipo de vinho. Concorda comigo? Ah, sim. Então, aqui há um tipo de vinho de raízes que embriaga muito. Ah, sim. Porque aqui o vinho de raízes tem uma maneira. Olha, antes o verbo tem o valor de existir. Aqui existe um tipo de vinho. Agora está falando que o vinho de raízes, ele tem uma maneira. O vinho, ele tem alguma coisa? Não, o vinho não tem alguma coisa. Há um tipo de vinho. Aqui tem um tipo de vinho. O tem com valor impessoal. Beleza? Há um tipo de vinho. Agora colocou, o vinho tem. Opa, então agora mostra que o vinho tem tal característica. Ele possui tal característica. Ah, não. Agora, nós deixamos de ter o valor impessoal do verbo tem, que é o verbo haver, para o verbo ter no valor de possuir. E o seu sujeito vinho de raízes, o que naturalmente muda o sentido. A alternativa é ela que você tem que marcar. E veja, embriaga muito. Que embriaga muito? Veja, nesse caso, o que embriaga muito? Não é o vinho? É o vinho, e não o tipo só. O vinho de raízes tem uma maneira, e essa maneira embriaga muito. Não, é o vinho que embriaga muito. É essa a ideia. Beleza? Por conta disso, nós observamos aí a mudança de sentido.